Muitas pessoas querem se aprofundar no conhecimento da cultura, da ética hebraica, e até porque ali nós conseguimos perceber alguns assuntos tão importantes e relevantes que nos fazem entender melhor a palavra de Deus. Nós vamos ter uma oportunidade assim tremenda. No mês de novembro, eu estou indo com alguns alunos, poucos alunos, para uma imersão na Universidade Hebraica de Jerusalém. Passaremos ali por 10 dias estudando, conhecendo, aprofundando um pouco mais a respeito da ética hebraica, da cultura hebraica, e que vai trazer a você o ensino avançado que vai mudar com certeza muitas perspectivas do teu ministério, da tua vida e daquilo que você tem buscado. Se você quer participar comigo dessa viagem, que vai ser uma experiência única e extraordinária, faça contato com a Gênesis Brasil. Aí você tem um contato aí abaixo e você vai poder viver comigo essa experiência. Deus abençoe. Eu quero ler um texto em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9. E eu quero falar sobre essa graça de Deus que me empoderou. Fale comigo, a graça de Deus me empoderou. Você vê que o apóstolo Paulo, ele fala de um texto aqui que ele é tão importante para a gente, porque ele abrange muitas áreas da nossa vida, porque ele fala da graça de Deus. Ele diz, então ele me disse, é Deus falando com Paulo, a minha graça, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele usa um termo aqui que é muito interessante. Ele fala que quando eu me torno uma casa de poder, quando repousa em mim o poder de Cristo, significa que eu me tornei uma casa de poder. Há um tempo atrás, eu falando sobre esse texto, eu fiz inclusive uma comparação sobre o tanque de Betesda, que é a casa da misericórdia. Ali inclusive tinha um paralítico que Jesus perguntou se ele queria ser curado, ele conta toda uma história. E é interessante porque a casa da misericórdia, ela tem muito a ver com aquela perspectiva de que alguém tem que ter pena de mim, alguém tem que ter dó de mim. Alguém tem que olhar a minha dor o tempo todo. Não que a sua dor não seja importante, mas o apóstolo Paulo descobriu uma coisa. Enquanto na casa da misericórdia as pessoas estavam pedindo, tenham dó de mim, o apóstolo diz, quanto mais se levanta contra mim, mais eu cresço. Quanto mais resistência tem, mais eu fico forte. Quanto mais dificuldade aparece, mais Deus me empodera. Quanto mais o diabo resiste, mais Deus me abençoa. Mas Paulo está dizendo assim, eu quero sofrer? Não, ele está dizendo que ele descobriu uma fórmula. Ele descobriu uma fórmula. É difícil entender uma fórmula que diz assim, que a minha fraqueza, quando eu estou sofrendo, quando eu me sinto impotente numa situação, o Senhor está dizendo, eu te faço mais forte. Porque é uma fórmula que você diz, parece que ela não bate, porque a fraqueza promove poder. Mas se você perceber, Paulo não está falando dessa fraqueza que eu estou dizendo que eu não consigo. Ele está falando da fraqueza onde eu digo, eu dependo de Deus. Fala comigo, eu dependo de Deus. Ele está falando de uma fraqueza de uma pessoa fraca, jogada, destruída, baixa estima, dizendo eu não consigo nada na vida. Não, ele não está falando dessa fraqueza não. Ele está falando sobre alguém que aprendeu a confiar em Deus, a depender de Deus, a colocar Deus em primeiro plano. Ele está falando de alguém, querida, onde a sua voz não é mais importante, mas a voz de Deus é mais importante. Alguém que não está pensando em colocar a sua voz mais alta. O melhor jeito de aprender, aliás, 1:12, né? Melhor jeito de aprender isso, quando ele diz, a tua graça me basta, é saber que a graça de Deus, ela está na mesma altura, ela está na mesma... Essa altura aqui significa algo linear, algo que Deus não precisa mudar. Deus não muda o tom da voz dele. Não precisa gritar para você, não precisa aumentar a graça. Ele está dizendo, o que Deus já fez me basta. Mas ele está fazendo aqui algo que eu gosto muito de falar a respeito, quando nós pensamos em dois instrumentos tocando, até mais, né? Está lá o teclado tocando, está o violão tocando. Esses dois instrumentos, eles estão apresentando um instrumental que você está ouvindo os dois e está tudo bem, os dois estão equalizados, a altura dos dois é a mesma, mas de repente o teclado começa a ficar alto, 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 alto. Puxa, você fica ouvindo e está querendo ouvir o violão, você está querendo ouvir melhor aquela melodia. Tu é amigo do violonista, inclusive, fala assim, poxa, eu queria ouvir ele tocando. Você chega lá para o cara da mesa de som, lá aquele que cuida ali dos volumes, e fala assim, poxa, faz uma coisa aí,
aumenta o violão mais alto, porque eu preciso. Ele te ouviu, percebeu que você realmente está certo, aí ele vai lá e mexe. Aí você fala, opa, obrigado, você aumentou o violão. Ele aumentou o violão? Não. Ele abaixou o piano. Você está aí ou não? Por que ele abaixou o piano? Porque se ele aumentar o violão vai dar muito barulho. Ele não precisa aumentar aqui. Ele precisa só abaixar o que aumentou demais. A graça de Deus, querido, é essa voz de Deus que Ele não vai aumentar. Só que as nossas crises aumentam a nossa voz. Nossos questionamentos aumentam a nossa voz. A nossa não concordância com as coisas aumenta a nossa voz. E a tua alma começa a ouvir a tua voz e não o que a Bíblia diz. É tão interessante porque a gente briga muito com essa voz interna que fica dentro de você o tempo todo falando alto. Até mais alto do que a voz de Deus. Aí a gente quer ouvir a voz de Deus e fala assim, aumenta a voz de Deus, aumenta, porque a minha alma está precisando. Não, querido, Deus não vai, a graça dele te basta. Deus não vai aumentar a voz dele. É exatamente o momento onde você está aqui na sua altivez. Aí Paulo está dizendo, quando você acha que está forte, você está fraco. Quando você acha que sabe tudo, você está fraco. Porque às vezes você tem aqueles conceitos, né? É normal isso. O assunto é prosperidade. Por exemplo, a Bíblia fala sobre dízimo, mas eu ouvi falar que é Antigo Testamento. Eu ouvi falar que isso aí é coisa do passado. É uma conveniência, né, da nossa alma, né? De discordar da Bíblia quando ela é conveniente para nós. Ou ouvir a voz de outra pessoa que nem teu pastor é. E quando a casa cai, tu vem pedir oração para nós, né? Aí você vai lá, pastor, ora por mim, porque eu ouvi a voz errada lá. Você sabe, querido, que quanto tempo você fica tentando, não, mas eu não penso assim. Tua voz está alta. Não é da forma que eu penso. Você sabia que o profeta Oséias, qual profeta? Deus escreve um texto do profeta Oséias que é mais ou menos assim, parafraseado. Deus me levou ao deserto para falar o meu coração. Deus me levou para o deserto para falar o meu coração. Se não me engano é Oséias 2,26. Dá uma conferida aí para ver se é. Mas essa é a paráfrase. Aí o que acontece? Eu ficava olhando esse texto, eu falei, Deus não me ama não, porque me levar no deserto. Deserto é lugar de sofrimento. Deserto é lugar de escassez. Deserto é lugar de luta, de dificuldade. Se Deus me levou para o deserto, se foi Ele que levou, achei que foi o diabo. Mas o texto está dizendo que foi Deus que levou ao deserto. Aí eu ficava dizendo, por que Deus leva uma nação inteira que Ele ama para o deserto? Com qual propósito? Aí o texto fala, porque eu vou te falar o teu coração. Aí eu fiquei pensando o seguinte, por que Deus faz isso? É 2,14, projeta para mim aí, Oséias 2,14, acha aí que eu estou falando aí, coloca aí. Então o que acontece? É porque me veio esse entendimento. As pessoas, querido, quando tudo vai bem, Deus está gritando, Ele não está ouvindo. Mas quando a vida começa a ficar mal, você ouve até o sussurro de Deus. Deus fala baixinho, você fala, Deus pode falar que eu estou ouvindo. Sabe por que Deus leva pessoas para o deserto? Porque elas não conseguem ouvir Deus quando a coisa está indo bem. Mas lá no deserto você fica ávido para poder ouvir a voz de Deus. Sabe por que muitas pessoas esperam o deserto para ouvir Deus? Porque a vida está muito bem, apóstolo. Para que falar de dízimo, essas coisas? Está tudo dando certo. Mas quando a casa cai... Eu já vi gente chegar, pastor Rafael, para mim assim... Há um mês atrás eu disse para ele assim, toma cuidado, gasta um tempo com a tua família. A casa caiu, porque não ouviu a voz. Ele chegar assim, apóstolo, eu faço qualquer coisa. Se eu tiver tempo, eu vou de 3 horas da manhã, só pode falar comigo, que hora que quiser. Só que há um mês atrás eu estava tentando achar a pessoa. Por que as pessoas são tão ávidas quando a vida está tudo errada? Por que as pessoas passam... Elas quando... Acharam o texto? Não, né? Acho que o pessoal não quer achar o texto para mim não. Eu vou achar aqui no meu aqui. Tá lá? Amém. Vamos ver se é esse mesmo. Portanto, olhe bem. Eis que eu a trairei. E a levarei para onde? Para quê? Falar o coração o que é? Sussurro. Quando você fala alguém em coração, você fala baixinho. Porque Deus falou, olha, eu estou gritando, você não me ouve. Mas se você estiver passando luta, duvido que você não me ouve. Você faz qualquer coisa, você para tudo na vida. Só que eu aprendi a viver de um jeito, querido. Eu não vou esperar o deserto chegar para ouvir Deus, não. Eu quero ver o que a Bíblia diz no tempo de bênção. Pode estar muita coisa, muita luz em cima de mim. A voz de Deus vai ser a mais importante na minha vida. Pode estar tudo dando certo. Porque o ser humano tem essa tendência.
Tem gente até que você fala assim, vão lá na igreja comigo, ele fala, não, minha vida está tudo bem, porque ele pensa que igreja é lugar de gente quebrada. Eu vou na igreja quando está tudo ruim. Irmão, igreja não é lugar de gente quebrada não, gente. Igreja é lugar de glorificar aquele que é poderoso, Senhor de toda a terra, que abençoa a nossa vida. Porque a gente criou conceitos religiosos que Deus se move quando está tudo ruim para mim. Não espere. Por que esse entendimento? Que o apóstolo Paulo disse, a tua graça me basta. Sabe o que ele disse? Abaixa a tua voz, porque quando você abaixa a voz de Deus prevalece na tua vida. E a palavra de Deus, quando prevalece, você vai começar a ver a prosperidade do Senhor em todas as áreas da sua vida. Então sabe o que está acontecendo? Alguém está mandando assim, aumenta essa voz de Deus aqui. Não dá para aumentar, você que abaixa a tua, você que aprenda o que Deus está falando. Mas só que não espere a crise chegar não. Faça isso enquanto as coisas até estão bem demais, porque você vai ver como é bom depender completamente de Deus. Aí você entendeu a fórmula? O teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fraqueza é dependência. É quando eu falo, Deus, eu aprendi a depender do Senhor. Eu não quero viver de outra maneira na minha vida.